Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. O verdadeiro tesouro. Disse Jesus a seus discípulos: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de repelir a doença da vanglória, o Salvador, muito a propósito, introduz um discurso sobre o menosprezo das riquezas. Nenhuma outra coisa faz desejar tanto as riquezas como o desejo da glória. Por isso, os homens desejam ardentemente grandes rebanhos de criados, cavalos cobertos de ouro e mesas adornadas de prata, não para realizar algo útil ou prazeroso, mas para serem exibidos a muitos. E isto é o que diz o Senhor quando continua: Não ajunteis para vós tesouros na terra. Santo Agostinho. Se, com efeito, alguém atua com a intenção de conseguir algum benefício terreno, de que modo permanecerá limpo um coração que chafurda na terra? O que se une a uma natureza inferior mancha a sua, ainda que aquela a qual se uniu não esteja manchada em seu gênero. E assim como o ouro se deteriora quando se mescla com a prata pura, também nossa alma se torna suja pelo apetite das coisas terrenas, mesmo sendo a terra boa em sua categoria. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, como o Senhor nada havia ensinado sobre a esmola, a oração e o jejum, mas apenas reprovado seu fingimento, agora, das três coisas mencionadas, deduz três consequências de ensinamento. A primeira delas afeta a esmola, desta maneira e nesta ordem: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Onde aconselha que se dê esmola. Depois, para que tal seja a ordem da narração, prossegue: Por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público. E depois continua: Não ajunteis para vós tesouros na terra. Em segundo lugar, manifesta qual seja a utilidade da esmola, e em terceiro, exorta a que o temor da pobreza que possa sobrevir não impeça a vontade de dar a esmola. São João Crisóstomo. Tendo dito: Não ajunteis para vós tesouros na terra, acrescenta: Onde a traça e a ferrugem os corroem, para demonstrar a insegurança, tanto pelo lugar como pelas pessoas, dos tesouros da terra e a vantagem dos tesouros do céu. Como se dissesse: Por que temes que o dinheiro acabe se deres esmolas? Dá, pois, a esmola e ela receberá um aumento. E com efeito, as coisas do céu serão acrescentadas, as quais,
Se não deres esmolas, perecerão. E não disse, abandonarás aos outros, porque isto é agradável aos homens. Rábano Mauro. Ele inclui 3 coisas segundo as 3 classes de riquezas. Os metais se destroem pela ferrugem, os vestidos pela traça. Mas há outras coisas, como as pedras preciosas, que não são afetadas nem pela ferrugem nem pela traça, e por isso fala em um dano genérico, isto é, os ladrões, que podem roubar todas as riquezas. Pseudo Crisóstomo. Em outros textos encontramos, onde a traça e o comer destroem. Todos os bens do mundo podem destruir-se de 3 maneiras. Ou quando envelhecem por si mesmos e se enchem de traças, como acontece aos vestidos, ou pelos próprios donos que os devoram, vivendo voluptuosamente, ou quando são roubados por estranhos, quando enganam os próprios donos por meio da fraude, ou pela força, ou pelas calúnias, ou por outro modo qualquer. Vale dizer, todos os que se chamam ladrões, porque, pela iniquidade, apressam-se em fazer suas as coisas alheias. Mas dirás, por acaso todos os que possuem essas coisas as perderão? Novamente direi, porque, embora nem todos as percam, muitos, no entanto, as perdem. Em verdade, também perdeste as riquezas mal conservadas, mesmo que não de maneira corporal, de maneira espiritual, porque não te trazem proveito para conseguir a salvação. Rábano Mauro. Falando de maneira alegórica, a ferrugem significa a soberba que obscurece o brilho das virtudes, e a traça, que ocultamente rói o vestido, é a inveja, que despedaça o bom desejo e, por isso, decompõe a ligação da unidade. Os ladrões são os hereges e os demônios, que sempre estão dispostos a nos despojar de nossos bens espirituais. Santo Hilário de Poitiers. Além disso, o louvor celeste é eterno e não pode ser subtraído pelo furto do ladrão, nem destruído pela traça e pela ferrugem da inveja. E por isso prossegue: mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Santo Agostinho. Não consideraria aqui o céu em sentido corpóreo, pois todo corpo deve ser compreendido como coisa terrena. Com efeito, deve desprezar todo mundo aquele que entesoura para si naquele céu sobre o qual se falou. O céu é céu do Senhor, isto é, no firmamento espiritual, pois o céu e a terra passarão. Não devemos, então, colocar o nosso tesouro naquilo que passa, mas naquilo que permanece sempre. Pseudo Crisóstomo. Que é, pois, melhor o amontoar sobre a terra, onde sua conservação não é segura, ou no céu, onde sua defesa é segura? Que estupidez tão grande é amontoar bens onde se há de deixar e não enviá-los para onde se há de ir. Coloca tuas riquezas aí, onde tens tua pátria. São João Crisóstomo. Como nem todo tesouro da terra se destrói pela ferrugem e pela traça, e nem é roubado por ladrões, acrescenta: pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. Como se dissesse: ainda quando não acontece o primeiro, não sofrerás pequena perda se estiveres apegado às coisas inferiores, feito seu escravo, caindo das coisas celestes e não podendo pensar em nada de mais elevado. São Jerônimo. Isto não se deve entender somente em relação ao dinheiro, mas de todas as coisas que se possuem na terra. Para o guloso, seu Deus é o ventre. Para o lascivo, seu tesouro é a impureza. Para o amante, o desejo erótico. Cada um é escravo de quem o venceu. Tem, pois, seu coração onde tem seu tesouro. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outra maneira, trata agora da utilidade de se dar esmolas. O que coloca seu tesouro na terra nada tem que esperar no céu. Que encontrará no céu aquele que para lá nada enviou? Este peca, portanto, 2 vezes. Primeiro, porque entesoura coisas mais.
Segundo, porque tem seu coração fixo na terra. E pelos motivos contrários, age bem 2 vezes quem tesoura no céu. São João Crisóstomo. Depois de mencionar o entendimento reduzido à escravidão e feito cativo, como isto não podia ser facilmente conhecido por muitos, passa a ensinar sobre coisas exteriores, dizendo: a lâmpada do corpo é o olho, como se dissesse: se não conheceste o que é a perda do intelecto, aprende isto das coisas corporais. O que o olho é para teu corpo, o intelecto é para tua alma. Assim como, quando perdemos os olhos, perdem-se muitas operações dos demais membros, pois a luz lhes foi apagada. Também, quando a inteligência é corrompida, tua vida se enche de muitos males. São Jerônimo. Tudo isso se refere aos sentidos, do mesmo modo que o corpo fica em trevas se o olho não é puro. Também a alma, se perde seu soberano brilho, todos os seus sentidos, ou o que é o mesmo, a parte sensível da alma, habitarão nas trevas. Por isso diz: pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Isto é, se o sentido, que é a luz da alma, se obscurece pelo vício, por quão grandes trevas a própria escuridão será envolvida. Pseudo Crisóstomo. Parece que aqui não fala do olho corporal, nem deste corpo que se vê no exterior, porque então teria dito: se teu olho estiver são ou enfermo. Mas o que diz é puro ou vicioso. Se por outro lado alguém tem um olho benigno e doente, por acaso seu corpo está na luz? E se o tivesse vicioso, mas são, por acaso seu corpo estaria nas trevas? São Jerônimo. Mas o que tem olhos remelosos vê em múltiplas luzes. O olho claro e puro penetra coisas claras e puras. Pseudo Crisóstomo. Ou fala do olho interior, não do exterior. Esta lâmpada é a inteligência, por meio da qual a alma vê Deus. Todo aquele que tem seu coração inclinado na direção de Deus tem seu olho lúcido, isto é, sua inteligência está limpa, não suja pelas concupiscências terrenas. Por sua vez, as trevas em nós são os sentidos carnais, que sempre apetecem as coisas próprias das trevas. Portanto, o que tem seu olho limpo, isto é, a inteligência espiritual, conserva seu corpo luminoso, isto é, sem pecado, pois ainda que a carne deseje as coisas más, o homem a repele com a força do temor de Deus. Mas o que tem seu olho mau, isto é, a inteligência obscurecida pela maldade ou perturbada pela concupiscência, tem seu corpo tenebroso. Não resiste à carne quando deseja coisas desordenadas, porque não tem esperança no céu, que é a que nos concede a força para resistirmos às concupiscências. Santo Hilário de Poitiers. Ou de outro modo, falando do ofício da luz do olho, expressou também a luz do coração, a qual, se permanecer simples e lúcida, concederá ao corpo a claridade da luz eterna, e infundirá na corrupção da carne o esplendor da sua origem, isto é, na ressurreição. Se, ao contrário, permanecer obscuro pelos pecados e vicioso pela vontade, a natureza corporal ficará sujeita aos vícios da inteligência. Santo Agostinho. Ou de outra maneira, devemos entender aqui por olho nossa intenção, a qual, se for pura e reta, todas as nossas obras, que de acordo com ela praticarmos, são boas. Todas estas Jesus chamou de todo o corpo, porque também o apóstolo chama nossos membros de certas obras, quando diz: mortificai, pois, os vossos membros terrenos, a fornicação, a impureza. Deve considerar-se o que cada um faz, não pela maneira que cada um o faz, mas segundo o fim que se propõe. Esta é, pois, a luz em nós, porque sempre cremos que fazemos com bom fim tudo o que fazemos. Tudo que se manifesta se chama luz. Os fatos que se realizam na sociedade dos homens têm para nós um êxito duvidoso e por isso os chamou de trevas. Posso eu saber, quando dou uma esmola a um pobre, o que ele fará com ela?
Se a mesma intenção do coração, que já te é conhecida, é manchada com o desejo das coisas temporais, com muito maior razão, o mesmo fato cujo resultado é incerto será manchado, porque, ainda quando dele alguém saia beneficiado, como tu não o fazias com boa intenção, será imputada a ti a maneira como tu o fizeste, e não o benefício que resultou ao outro. Mas, se nossas obras são feitas com intenção pura, isto é, com o fim de fazer uma obra de caridade, então serão puras e agradarão na presença do Senhor. As coisas que certamente são pecados não podem fazer-se com boa intenção. Aquelas ações dos homens que não são por si mesmas pecados serão ora boas, ora mais, de acordo com as causas. Assim como é bom dar de comer aos pobres, se isto se faz por caridade, também é mal quando se faz por ostentação. Mas, quando as ações são pecados por si mesmos, como o roubo, o estupro e outras coisas do mesmo gênero, quem dirá que podem fazer-se por bom motivo ou que não são pecado? Quem seria capaz de dizer, roubemos os ricos para que tenhamos o que dar aos pobres? São Gregório Magno. Ou, de outro modo, se pois a luz que há em ti é trevas, se ofuscamos com má intenção aquilo que começamos a fazer com bom fim, quando fazemos coisas que sabemos serem mais por si mesmas, quão grandes serão as trevas? Remígio de Auxerre. Ou de outro modo, a fé se assemelha à lâmpada, porque por ela se ilumina a marcha do homem interior, isto é, sua ação, para que não tropece, segundo aquelas palavras do Salmo. Lâmpada para os meus passos é a tua palavra. Pois, se esta estiver limpa e for simples, todo o teu corpo estará perfeitamente iluminado. Mas, se estiver suja, todo o teu corpo ficará tenebroso. Ou de outro modo, por lâmpada se entende o chefe de uma igreja, o qual, com toda a propriedade, se chama o olho, porque deve procurar o bem de todo o povo sujeito a ele, que seria o corpo. Portanto, se o chefe de uma igreja errar, quanto mais errará o povo a ele sujeito. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.